Vamos orar então, em nome do Vamos Senhor orar. Jesus. Eterno Deus e Pai, Tu és bendito. em Teu nome, Senhor Tu és Jesus, todo nos colocamos na Tua Tu és presença, santo, Tu Senhor. és fiel, verdadeiro. Deus, Pai da eternidade, Deus Todo-Poderoso, Digno de toda a honra, colocamos a toda nossa a vida em glória, Tuas todo mãos o nesse louvor. momento, Senhor. Nós entregamos as E nossas sempre, vidas, Senhor, nossa mente, pedimos a nosso Ti, coração. Senhor, a Tua graça, a Tua misericórdia, Tua bênção, Senhor, sobre as nossas vidas, Senhor. Nos ajuda nesse dia, Senhor, nessa escola bíblica, Senhor. Nos ajuda a compreender a Tua palavra, a termos o entendimento da Tua palavra nos nossos corações, que a nossa mente possa se abrir, Senhor, para que possamos receber, Senhor, em nome do Senhor Jesus, a Tua palavra aos nossos corações, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. 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 Pois bem, minha gente, antes de eu começar a aula, deixa eu falar uma coisa para vocês. Os nossos vídeos estão no grupo, e eles estão também no Facebook. Então dá uma olhada lá, dá uma olhada nos vídeos. Se possível, veja no Facebook, porque aí já curte, já compartilha, tá bom? Eu acredito que os irmãos devem ser meus amigos no Facebook, deve ter lá, né? Dá uma olhada lá, eu não sei se a igreja tem página no Facebook, acho que não, né, pastor? Tem? Então, eu gostaria que alguém dos irmãos, por gentileza, pegasse os vídeos e compartilhasse na página da igreja no Facebook, tá bom? Porque na minha página... Dá meu celular aqui. Porque na minha página já está compartilhado, tá bom? Aí compartilha na página da igreja, curte, para valorizar os nossos vídeos das nossas aulas. Tá? Nós estamos estudando teontologia. Teos, Deus. Ontos, ser. Logia, estudo. Então nós estamos estudando sobre o ser de Deus. Estamos falando sobre a Trindade, falando particularmente sobre a divindade das três pessoas da Trindade. Então, a semana passada nós falamos da divindade do Pai e começamos a falar da divindade do Filho. E falando da divindade do Filho, nós encontramos Colossenses capítulo 2, versículo 9. E aí está escrito assim: em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Cristo é sobre todos Deus bendito eternamente. Então, Colossenses capítulo 2 e Romanos capítulo 9, versículo 5. Agora, será que Jesus falou da sua divindade? Vejamos Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 14, versículos 9 ao 11. Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 14, versículo 9 ao 11. Nós continuamos naquele esquema, né? O pastor Rony lê, os demais acompanham, para a gente ler sempre na mesma versão, tá bom? Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 14, versículo 9 ao 11. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Felipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Quem me vê a mim, vê o Pai. Se o Pai é Deus, eu também sou Deus. Agora me chama a atenção Colossenses capítulo 2, versículo 9. Você pode ler para nós, por favor, meu pastor?
Colossenses capítulo 2, versículo 9. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Porque nele habita, nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Aí há uma discussão teológica sobre esse corporalmente. Alguns teólogos dizem que é o corpo da ressurreição, que Paulo está falando de Cristo depois da ressurreição. Causa uma dúvida de que Cristo teria no seu corpo, na sua vida física, na sua vida humana, a plenitude da divindade. Alguns teólogos duvidam disso, que ele tivesse em si a plenitude da divindade. Aí fica uma coisa meio dúbia, meio estranha, porque aí ele fica mais ou menos Deus. Ele não é plenamente Deus. Se eu duvido de que esse versículo habita corporalmente a plenitude da divindade, seja o corpo do ministério dele, eu duvido que durante o seu ministério ele seja plenamente Deus. E aí eu contrario a doutrina ortodoxa, que a doutrina ortodoxa, a doutrina pura, melhor, verdadeira, diz que ele, naquele corpo humano dele, ele era Deus, e não passou a ter a plenitude somente depois da ressurreição. Compromete, porque aí ele era um Hércules, aí ele era mais ou menos Deus. Porque quem é mais ou menos Deus é o Hércules da mitologia grega, né? O Hércules da mitologia grega, ele é um semideus, e para ele poder ser Deus, ele tinha que cumprir aqueles 12 trabalhos, aquela coisa toda, e aí tinha aquela tensão: Hércules é um Deus ou Hércules é um semideus? Não pode ter isso quanto a Jesus Cristo. Jesus Cristo é Deus. Jesus Cristo é Deus. Então, quando o versículo diz que nele habita corporalmente a plenitude da divindade, está falando do corpo dele durante toda a sua vida, e que continuou e continua depois da ressurreição. Não é que tem algumas pregações que se faz que deixa o negócio meio comprometedor. Quando você ouve prestando atenção naquilo que Tem alguma coisa aqui me perturbando, não sei se é um pelinho. Vou tentar dar um jeito disso. Isso, se eu não tiver um papelzinho, eu fico tranquilo. Porque senão eu vou ficar a aula toda mexendo no nariz, aí vai ficar uma coisa horrorosa. Obrigado. Melhorou bastante, significativamente. Então tem algumas pregações que quando você não presta bem atenção no que o pregador está falando, parece até legal, mas quando você presta bem atenção, o negócio fica comprometedor. Quando eu pego um versículo que diz assim: daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Ótimo. Aí eu vou e, em cima desse versículo, eu prego o seguinte: ele não sabia porque ele estava na sua humanidade. Agora que ele já ressuscitou, agora ele sabe o dia e a hora em que ele haverá de vir. Não é bonitinho? Parece que Jesus melhorou, né? Depois da ressurreição, Jesus melhorou. Ficou mais Deus do que ele era antes. Porque antes da ressurreição ele não sabia o dia e a hora em que ele havia voltar, e agora depois da ressurreição ele sabe. Então ele melhorou.
Ele não era Deus completo, porque ele não sabia. Então tem que tomar cuidado com esse tipo de afirmação. Tem que pensar melhor o que isso significa. E para pensar melhor o que isso significa, antes de pregar, o pregador precisa pensar com uma mente teológica. Ele precisa dar uma penetrada na teologia, dar uma pensada no que ele vai falar. Porque senão compromete a divindade de Cristo. Porque se ele não sabia antes da ressurreição, e depois da ressurreição ele passou a saber, ele evoluiu na escala da divindade. Ele passou a ser mais Deus do que ele era antes. E não é assim que funciona. Durante o seu ministério, ele é plenamente Deus. O que acontece que ele disse que ele não sabia é que por causa da limitação da sua humanidade, ele se dá ao direito de não saber. Não, é como se eu dissesse assim, eu não sabia porque não queria. Não quis saber. Não quis saber. É a mesma coisa de eu não querer saber o salário dos irmãos. Eu posso perguntar, irmão, quanto o irmão ganha por mês? E o irmão me diz, eu ganho X. Mas eu não quero saber. O que acontece é que por ele ser humano, ele não quis saber. Ele afirmou, daquele dia e hora ninguém sabe, eu não quero saber, não me compete. Por causa de uma coisa muito profunda, que às vezes a gente não observa, é um termo teológico chamado união das duas naturezas. O termo teológico para isso é união hipostática. O que é a união hipostática? A hipostase é a natureza. Então, a união da natureza humana com a natureza divina é chamada em teologia de união hipostática. Essa união hipostática, ela é muito importante para que haja um equilíbrio entre a divindade e a humanidade. Porque se não houver a união das duas naturezas, algumas coisas tornam-se impossíveis. Por exemplo, se a natureza humana não tivesse, se a natureza divina não tivesse plenamente ligada à humana, não houvesse a união hipostática, Jesus estaria na cruz até hoje e não teria morrido. Estaria lá pendurado. Porque Deus não morre. Então a união da natureza divina com a natureza humana permitiu que Cristo passasse pela morte, mesmo sendo Deus. Porque Deus não morre, mas ele era também homem, o homem morre. O homem também morre. Uma coisa que muitos não entendem, isso é muito tenso dentro da teologia, é a impecabilidade de Cristo. Cristo não pecou e nem poderia pecar. Não pecou e nem poderia pecar. Eu chamo isso, informalmente falando, né, a título de ilustração, para a gente poder entender melhor, eu chamo isso de plano B de Deus. Esse é o plano B de Deus, isso o diabo não sabia. Nessa ele se lascou. Essa ele não sabia. Essa o diabo não sabia. Ele não sabia que não adiantava tentar Jesus, que Jesus não ia pecar. Jesus não ia pecar. Ele não sabia. É por isso que só podia ser Jesus. Não podia ser um anjo, não podia ser um arcanjo, não podia ser um grande homem. Não podia ser João Batista. Jesus disse que João Batista é o homem mais importante da Bíblia. Ele disse que nascido de mulher não tem outro igual a ele. Vocês já repararam Jesus falando isso de João Batista? Só que não podia ser João Batista, porque João Batista tinha a natureza humana pecaminosa, era descendente de Adão. Não podia ser um anjo, porque o anjo não era humano, ele não é humano, ele não podia representar o homem. Só podia ser Jesus, um homem impecável. Jesus não ia pecar nunca. E aí uma vez disseram para mim o seguinte: professor, isso não é assim não, porque se Jesus não ia pecar, aquela tentação no deserto foi
teatro, foi uma bobagem. Gente, pensa no seguinte. Pense em uma parede de aço. Se eu bater em uma parede de aço com as minhas mãos, eu vou conseguir derrubá-la? Nem eu, nem o irmão dela. Não vai derrubar. Dá para derrubar uma parede de aço com a mão, irmão dela? Com a mão? É, não dá não, né? Pois é, mas o fato de a gente não conseguir derrubar anula o fato de nós estarmos batendo. Se o senhor, irmão Del, pegar essa mão forte que o senhor tem aí de trabalhar, mão de trabalhador, e bater no aparelho de aço, ela não caiu. O fato dela não cair torna mentira que o senhor está batendo? Não torna. O fato de Jesus não pecar não anula o fato de Satanás ter tentado. Ele tentou. Ele tentou. Só que Jesus tem uma coisa chamada impecabilidade. Ele não pecou e não ia pecar nunca, sem chance. Por isso que Deus mandou ele, não mandou outro. Esse é o plano B de Deus. Porque Satanás, ele estava só esperando a semente da mulher nascer. Porque Satanás conhece as escrituras, ele sabe que está escrito que da semente da mulher nascerá um varão que pisará a cabeça da serpente. Aí ele ficou esperto. Ficou esperto. Qual foi o primeiro filho de Adão e Eva? Abel ou foi Caim? Qual é o primeiro, gente? Não vou falar. O pastor não vai falar agora. Eu também não vou falar, não. O pastor decidiu falar, eu também não. Cachorro quando sai gritando. Foi Caim, não? O senhor falou agora. O pastor deu um toque lá. Como é que é, pastor? Igual o cachorro quando você bate nele, ele sai caindo. Para vocês lembrar o nome do primeiro filho da Pela história, né? Tiveram dois filhos, Caim, Eu não vou falar. Para vocês lembrar o nome do primeiro filho. Deixa eu confessar um pecado para vocês. Vou confessar um pecado. Eu também esqueço qual foi o primeiro. Também esqueço qual foi o primeiro. Deve ser porque eu não estava lá, já faz muito tempo. Eu também esqueço que foi o primeiro. Mas aí agora eu aprendi, o pastor Rony me ensinou, nunca mais eu vou esquecer. É só lembrar do cachorro. Cai. É igual os filhos de Noé. Quem lembra aí o nome dos 3 filhos de Noé? Ninguém lembra, né? Só o pastor. Eu vou ensinar um jeito de vocês nunca mais esquecerem o nome dos 3 filhos de Noé. É só lembrar do dia de jejum, sem pão e café. Sem pão e café. Sem. Eu só lembrava do sem. Sem cão e jafé. Sem cão e chafé. São os 3 filhos de Noé. Os 3 filhos de Noé, sem cão e jafé. Como a gente sempre esquece, quando você quiser lembrar o nome, que é o... É um nome difícil, né? É o nome deles. quando você quiser lembrar, lembra do dia de jejum, sem pão e café. Aí você vai conseguir lembrar, sem cão e jafé. E tem gente que coloca o nome dos filhos, esses nomes dos filhos. Ele tem uma parente que o menino dele Sem jafé. Esse é bonito, Eliade. Eliade? Eliade é bonito. é o nome do menino. Sem não, sem é os dois juntos não, sem cão. Mas então, gente, brincadeiras à parte, o nosso adversário ficou atento. Quando nasceu Caim, ele já ficou atento, mas Caim caiu, matou o próprio irmão. E assim, os homens que vão nascendo, eles vão cometendo pecados, porque eles vão nascendo com a natureza pecaminosa de Adão. O que ele não sabia é que a semente da mulher não teria a natureza humana pecaminosa de Adão. Isso aí ele não sabia. Ele ficou atento para derrubar, para colocar embaraço na vida dos homens que iam nascendo, que
que ele achava que poderia ser a semente da mulher que ia pisá-lo. Colocou embaraço na vida de Moisés, isso ele colocou embaraço. Colocou embaraço. Mas o que ele não sabia era que o homem que viria era impecável, porque era 100% Deus, 100% homem. Então essa união das duas naturezas possibilitou Jesus ser impecável, porque ele era homem, homem peca, mas ele era Deus, Deus não peca. Então é para isso que serve a união hipostática, para que uma natureza possa participar naquilo que a outra está fazendo. Deus jamais ia morrer, mas como ele era também homem, ele pôde morrer, ele pôde passar pela experiência da morte, representando o homem na experiência da morte, e vencê-la. Porque se Jesus venceu a morte, nós também vamos vencer. A única garantia que nós temos que nós vamos vencer a morte é o fato de que Jesus venceu. Se Jesus não tivesse vencido a morte como homem, que garantia nós teríamos que nós vamos vencer? Não ia ter garantia nenhuma. Ninguém venceu, como é que eu sei que eu vou vencer? E aí vem 100% Deus, 100% homem, e vence a morte no nosso lugar. Essa é a importância da união das duas naturezas. E nesse versículo ele diz que ele não sabia porque ele podia não dizer. Porque ele podia dizer que não sabia. Ele estava autorizado. Como homem, ele estava autorizado a dizer, eu não sei. Embora soubesse, porque era Deus. Se ele deixa de saber, ele não seria Deus. Isso é que é o que torna difícil de entender essa passagem, é isso. Ah, então ele mentiu? Não, ele não mentiu. Ele apenas exerceu o direito de não dizer, porque era homem. Porque era homem, ele exerceu o direito de não dizer. Como um funcionário de uma empresa. Alto funcionário de uma empresa, ele sabe tudo que acontece dentro dela, mas ele tem o direito de não dizer. Não vou dizer, pergunta para o dono da empresa. Pergunta para o dono. Porque não pode, gente, nós colocarmos na nossa mente que ele realmente não sabia. Se ele não soubesse, ele não era Deus. Para ser Deus, tem que ter todos os atributos. Para não pecar, tem que ser Deus, porque todo homem já nasce com o pecado em si. O único que nasceu sem pecado foi Jesus, e permaneceu sem pecado. Então são coisas importantíssimas que a gente tem que prestar atenção quando a gente está falando, porque senão a gente diminui a divindade de Cristo. E o pessoal fala, e o povo ainda dá glória a Deus. Ainda dá glória a Deus. Uma declaração que, se você for examinar a fundo, ela está diminuindo a pessoa de Jesus. Tudo bem com esse negócio? Então, não é mentira, não é que ele sabia e mentiu que não sabia. Então, ele exerceu o direito de não dizer, por causa da sua humanidade. A humanidade lhe permitia dizer, não, eu não sei. Tá? E qual a condição de Cristo hoje, depois da ressurreição? Hoje, depois da ressurreição, Cristo é no céu a garantia de que nós também iremos para lá. Primeiro, ele é a garantia de que nós venceremos a morte. Ele venceu, nós vamos vencer também. Ele venceu a morte como homem. Ele morreu, ressuscitou, venceu a morte. Ele disse assim, ninguém tira a minha vida. Eu dou a minha vida e torno a tomá-la de volta. Porque quando você analisa a morte de Cristo do ponto de vista humano, jurídico, político, você diz o seguinte: os judeus entregaram Cristo aos romanos para os romanos crucificarem. Disseram, olha, a gente não pode crucificar, crucifica ele aí para nós aí. Que é o que Pedro disse.
lá em Atos dos Apóstolos, Pedro, no sermão do Pentecostes, Pedro fala assim, ó, este Jesus a quem vós matastes, vós todos aí, ó, vocês e os parentes de vocês mataram pela mão dos romanos. É nele que é o que vocês agora vão ter que crer. Mataram, agora vão ter que crer. Porque ele ressuscitou e enviou o Espírito Santo. E agora quem quiser ser salvo vai ter que crer naquele Jesus que vocês mataram pela mão dos romanos. Então, Pedro está falando do ponto de vista político, jurídico, humano. O que aconteceu foi uma delação, e uma delação injusta. Eles delataram Jesus para os romanos, disseram, olha, ele é criminoso, ele se levantou contra César, ele se levantou contra a nossa religião, e nós não podemos executar a pena de morte, nós queremos que vocês executem. E até ameaçaram Pilatos, ó, se você for amigo dele, você não vai ser amigo de Roma, não. Tipo, é uma ameaça velada, né? Ameaça velada. Essas coisas, para você perceber, você tem que ler o texto com bastante atenção. Você vai perceber que eles deram uma pressionada em Pilatos. Se você soltar ele, você não é amigo de Roma, não, e nem nós. Você está na nossa. Você vai perder o seu poder político, porque nós vamos nos posicionar contra você e Roma também. Então, do ponto de vista político, eles mataram Cristo, eles entregaram Cristo para morrer na mão dos romanos. Porém, do ponto de vista teológico, o próprio Cristo afirma, ele diz assim, ó, ninguém tira a minha vida, eu dou. Porque eu quero dar, eu dou a minha vida no lugar da de vocês. E depois eu torno a tomar de volta. Eu dou a minha vida, eu morro no lugar de vocês, porque vocês que tinham que morrer. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo. Vocês que tinham que morrer. Mas eu vou morrer no vosso lugar e depois eu vou tomar a minha vida de volta. Para mostrar para vocês que se vocês crerem em mim, mesmo que vocês estejam mortos, vocês voltarão a viver. Não foi o que ele disse para Marta, na ocasião da morte de Maria? Na ocasião da morte de Lázaro? Foi o que ele disse para Marta. Na ocasião da morte de Lázaro, ele disse assim, eu sou a ressurreição da vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Foi isso que ele disse. Então, ele é a ressurreição e a vida. Quem crê nele, ainda que esteja morto, viverá. A nossa fé, ela tem que atingir um nível de que nós venhamos a ter certeza de que é fechar os olhos aqui e abrir na glória. Tem que ter certeza. Que é fechar os olhos aqui e abrir a glória, porque senão, vou usar um termo coloquial aqui, na hora que a morte dá um cheiro no cangote, se você não tiver certeza que você vai fechar o olho aqui e abrir lá, o negócio estiver. Professor, eu estava conversando com a Cleide, se isso é uma heresia ou não é. Por exemplo, a pessoa chegou para ela e falou assim, eu não vejo a hora de Jesus voltar, por causa que o mundo está desse jeito, as coisas devem estar desse jeito. Aí eu falei para ela, mas assim, Cleide, ela quer que Jesus volta. Mas será que ela mesma está preparada? Porque se eu quero a volta de Cristo, eu mesma tenho que estar preparada para isso? Sim. Veja bem, não é uma heresia, porque o que ela está desejando é real. Ela está desejando uma coisa que está na Bíblia, então não é heresia, não é heresia. Ela deseja que Jesus volte. Agora, é bom que quem deseja esteja realmente preparado, mas heresia não é não. Sabe por que não é heresia? Porque a própria Bíblia manda a gente desejar. Paulo deu um exemplo. Paulo falou assim, combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé. Para mim só resta agora a coroa da justiça que o grande rei me dará naquele dia. Está chegando o meu dia.
o grande reino me dará naquele dia. Não somente a mim, mas a todos quanto amam a sua vinda. Então a gente tem que amar a vinda de Cristo, a gente tem que desejar a vinda de Cristo. Ela não cometeu heresia, não. Então, aí ela falou, né? Não é hora de Jesus voltar. Aí ela pegou e falou assim pra ela, pra Cleide. Porque assim, todos nós temos que ter uma igreja e um pastor. Né? Igual eu falei pra Cleide, Cleide, naquele grande dia nós vamos ter que prestar conta da sua vida para Cristo. Né? Porque eu e o pastor Juan somos seus pastores. Aí, por exemplo, deixa eu só. Tá, Então eu estou falando. Que assim, aí a Cleide conversando com ela, perguntando de que denominação ela é. Senhora, senão eu vou esquecer também tá o que eu ia dizer. Essa questão da senhora, irmã Tânia, e pastor Rony, os líderes da igreja, ter que dar conta de cada um, isso é meio duvidoso, tá? Quando você lê o Novo Testamento, nos parece que a conta que vocês prestarão, que os pastores, os líderes prestarão, é conta da obra que fizeram e não de cada alma individualmente. Tá? Alguns vão discordar de mim, vão dizer, não, o pastor vai dar conta de cada alma individualmente. Eu, quando leio o Novo Testamento, eu não percebo isso. Eu percebo o pastor dando conta da obra como um todo. Porque a salvação é individual. Salvação é individual, porque seria jogar a responsabilidade da salvação de cada um sobre os ombros dos líderes. Quando quem salva não são os líderes, às vezes o líder faz a parte dele direitinho. O líder falha, ele pode falhar, mas a maioria dos líderes fazem a parte deles direitinho, e aí não dá para você dar conta do que a pessoa irá fazer, ela irá fazer. Então eu entendo que o líder dá conta da obra como um todo e não de alma por alma. Tá bom? Mas prossiga. Aí ela falou assim pra mim, então hoje, por exemplo, eu tô na Batista, na Igreja Batista. Aí eu fico ali um tempo, aí acaba o meu propósito, eu vou para outra. Vou para a Assembleia, por exemplo. Esse negócio de acabar o propósito é outra coisa terrível também, porque às vezes, na maioria das vezes não acabou o propósito, na maioria das vezes os crentes saem brigados. Ou se não fala assim, o meu tempo acabou ali, não é mais tempo de eu caminhar com aquela igreja, com aquele povo. Porque tem muito disso, eu escuto muito isso. Né? Vocês escutam, né? Na maioria das vezes essas coisas tem briga. Tem, né? Na maioria tem briga. Acho que nesses anos todos de crente eu não conheci um caso que não tivesse uma briguinha por trás. Mas assim, a gente temos que ter uma igreja só. Né? A gente não pode ficar hoje eu estou aqui, amanhã nós não temos que ter uma igreja só, nós temos uma igreja só. Porque esse negócio de várias igrejas